criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, gente, Deus abençoe. Seguimos aqui nossa leitura de hoje, números 33 e 32, ou melhor, 32 e 33, e Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Vamos lá. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eliabe, Sebá, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram ainda: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficarão aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Você vê que Deus, ele continua sendo o mesmo, viu, gente? Olhando o nosso coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e eles os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados. Moisés está dizendo o que para eles? Vocês não aprenderam nada com a história até aqui? Vocês estão querendo cometer o mesmo erro? Aí a gente olha para dentro das igrejas hoje e vê a mesma coisa, né? Nós temos a história do passado, os nossos antepassados aqui, ó, todos que estão na Bíblia. O exemplo de Jesus, e você vê pessoas cometendo os mesmos erros, se deixando levar pelas mesmas falhas, agindo com as mesmas falta de integridade, conforme muitos no passado agiram. É sinal que muitos não estão aprendendo nada com os exemplos, tanto dos bons quanto dos ruins, né? É o que Moisés estava instruindo ao povo do passado, é o que nós somos instruídos através dessa palavra hoje também. Continuação do verso 14, né? E verso 15 agora. Se deixarem de segui-lo, de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada do lado de cá do Jordão, ou lado leste, né? Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele, então quando a terra estiver subjugada,
perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Então aqui houve um consenso. Você vê que Deus ele não é incoerente. Assim como Moisés simboliza o libertador, existe uma coerência e existe em Deus bondade. O que nós precisamos é estar alinhados com a vontade de Deus. Verso 23. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometerem. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como meu senhor ordenar. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gade, ou melhor, de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles aos sacerdotes Eleazar, a Josué filho de Num e os chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor, entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e a de Ruben a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Zavar, Sogbeá, Bet-Ninra e Bet-Aram como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale, Kiriate, Taim, bem como Nebo, Baal-Meon, e esses nomes foram mudados, e Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, filhos de Maqui, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povos deles e os chamou Evote Jair. E Nobá conquistou Kenate e os seus povoados e chamou Noba, dando-lhes seus próprios nomes. Capítulo 33, as etapas da viagem desde o Egito. Vamos ver etapa por etapa agora. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Sabe o que é isso aqui, gente? Mas isso é muito chato de ler e tal. Mas aqui é para a gente entender que nenhuma etapa, nenhuma fase, nenhum detalhe escapa do Senhor. E aqui, você viu um detalhe comigo. Pela ordenança do Senhor, Deus é um Deus de organização. Aonde tem organização, Deus está ali naquele lugar. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho, cada um deles, e o Senhor os matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Piairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois viajaram 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim
e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram dos desertos do Sinai e acamparam em Quiriote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritimá. Partiram de Ritimá e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam em Sefer. Partiram do monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram em Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Bote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Amon-Diblataim. Partiram de Amon-Diblataim e acamparam no monte de Abarim, defronte do Nebo. Partiram do monte Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente de Jericó. Nas campinas de Moabe eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. As normas para ocupação e destruição de Canaã, distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, derrubem todos os altares idólatras deles, apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer com eles. Eita, aqui veio o aviso de Deus, hein? Se você deixar alguma coisa do passado aí, do que eu estou te dando para uma vida nova, você vai, do mesmo jeito que eu vou tratar com eles, eu vou tratar com você. Não vai ter diferença nenhuma. É a mesma coisa hoje para nós, gente. Entramos numa nova terra, que é o Evangelho, uma nova fé, um novo estilo de vida, de viver. Se nós trouxermos conosco, ou deixarmos ficar na mente, no coração, na nossa vida, na nossa realidade presente, o que era do passado, então lá na frente nós seremos julgados, infelizmente, da mesma forma como no passado. Então, não tenta adaptar uma vida velha com uma vida nova. Deus te deu uma vida nova. Viva uma vida nova em nome de Jesus. Capítulo 7 de Marcos, do versículo 1 ao 13.
Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, ou sujas, né, sem lavar. Isto é, sem lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observaram muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A religiosidade é isso, viu, irmão? A religião. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda de vocês poderá receber de mim, é corbã. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês os desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. É o que acontece hoje, né? É o mesmo espírito que está aí rodando o mundo, desinstituindo a honra de pai e mãe. Verso 13. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmo e transmitem e fazem muitas coisas como essa. Aqui Deus está dando, né, uma chacoalhada, Jesus, né, uma chacoalhada no povo. Vocês estão preocupados com rituais, esquecendo do mais real, que é o coração, uma vida firme e séria, o cumprimento daquilo que eu digo crer. Então, é a mesma coisa para nós hoje. Vivemos aquilo que a Bíblia diz, ou devemos viver, e não aquilo que a religião nos obriga. Jesus não é religião. Religião é o homem, à sua maneira, tentando alcançar a Deus. Evangelho é Deus, através de Jesus, gerando um caminho de reconciliação ao homem. Que aí é a maneira do Senhor, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que Deus nos abençoe e nos faça sempre espirituais e não religiosos. Tchau, gente!